Muita paz e muita luz. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar aí sobre algumas atitudes dos guardiões que fazem com que eles façam jus, melhor dizendo, aos seus nomes simbólicos. No caso aqui, estamos no capítulo Simbolismo das Linhagens de Exu. O livro de Exu, escrito pelo mestre Rubens Saraceni, editora Madras, no qual não estou ganhando nenhum centavo para divulgar da parte de ninguém. Estou divulgando esse curso aqui, na verdade, ele já é uma introdução ao curso de sacerdócio teologia umbandista. Então, se você não aprende a tratar de Exu, você não está preparado para ir para um curso de sacerdócio. Então, por isso nós começamos praticamente o curso, entre aspas, sacerdócio teologia de Umbanda com o livro de Exu, que eu já falei lá no primeiro vídeo, podia muito bem se chamar Livro dos Guardiões, porque se você aprender a tratar de Exu, esse livro, você trata também de Tranca-Rua e Pombagira tranquilamente. Tá? Tem as pessoas que ficam fazendo muita distinção. Exu você trata assim, Tranca-Rua você cuida assim, Pombagira você zela por ela assim. Bom, se a pessoa que quer fazer do jeito dela, não tem necessidade de ficar fazendo muita distinção, não. Uma coisinha ou outra muda na oferenda, por exemplo, de uma pombagira para um Exu. Dificilmente você vai ver alguém fazer uma oferenda para Exu levando uma flor. Pô, não acho que Exu ia pisotear a flor ou mandar você enfiar a flor em algum bolso da calça. Mas é bem incomum. Mas são poucas as diferenças da entrega para um Exu, para uma pombagira, são poucas as diferenças. Muda um pouco o que é a bebida, que geralmente, né, leva-se champanhe para a pombagira, mas se a função, por exemplo, é fazer um descarrego, você leva uma garrafa de cachaça para a pombagira, ela não tem por que rejeitar, uma vez que a cachaça é usada como um dos elementos magísticos para desintegrar energias pesadas. Até porque a gente sabe que as entidades não comem aquilo, nem bebem, nem fumam. Elas usam a energia, os fluidos daquilo, misturam com suas condições vibracionais e energéticas e fluídicas e com outras que elas trabalham, seja extraída da natureza ou de algo que o valha, para chegar aos objetivos que se precisa. Agora, é lógico, se a entidade estiver ali na matéria do médium e for permitido beber, fumar e comer, claro, a entidade vai fazer uso disso aí na matéria do médium. Uma vez fora da matéria, o uso é todo magístico. Tá? É uma ilusão achar que a entidade está lá, um garfinho, comendo a oferenda que você põe na encruzilhada. Bom, Simbolismos das Linhagens de Exu, página 69. Que ele começa assim: nós já revelamos que o mistério Exu dá origem a 7 linhagens fundamentais, que são Exus dos cristais, Exus dos minerais, Exus dos vegetais, Exu do fogo, Exu do ar, Exu da terra, Exu da água. Lembrando que aqui quando está se falando dos Exus naturais, tá? Nós temos lá os Exus Tranca-Rua e Pombagira dos cristais, Exus Tranca-Rua e Pombagira dos minerais, e assim vai. São 7 os elementos. Tá? Antigamente acreditavam que era só 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Mas nos círculos mais fechados já sabia-se que era 7. Tá? Quem trabalha só com terra, água, fogo e ar está com um trabalho relativamente defasado. Tá? É importante trabalhar com 7 elementos. Os magos aí que não se qualificaram, não buscaram trabalhar com 7 elementos, sugiro que comece a trabalhar para ter um campo vibracional mais concentrado. Muito bem. Cada um desses elementos, cristais, minerais, vegetais, fogo, ar, terra e água, tem seus Exus, Tranca-Ruas e Pombagiras naturais e também tem os Exus, Tranca-Ruas e Pombagiras coroados,
são aqueles humanos desencarnados que conseguiram ascensionar, porque Exu é um ser de luz, conseguiram ascensionar e chegar ao grau de guardião e conforme o orixá de cabeça daquele guardião, ele vai puxar mais para um dos reinos elementais ou outro. Por exemplo, eu sou um encarnado regido por Oxóssi. Se eu um dia tiver a honra de me tornar um guardião, eu vou estar vinculado, inevitavelmente, ao reino dos vegetais. Então, serei um guardião de Oxóssi no reino, vinculado ao reino dos vegetais. Ah, mas você não é um Exu natural, você não é um elemental. Eu não sou um elemental, mas o meu orixá tem um vínculo imbricado, inalienável, com o reino mineral, o reino vegetal. Então, por eu ser coroado no trono daquele orixá, automaticamente eu herdo, por herança divina, a egrégora natural do reino elemental do meu orixá. Se eu fosse de Ogum, o elemento seria o ar. Então, eu seria um Exu coroado no trono de Ogum, à esquerda do trono de Ogum, vinculado ao elementar, ao elemento ar. Ah, mas você não é um elemental natural. Você não é um elemental. Eu não sou elemental, mas se o meu orixá é Ogum e ele está vinculado ao elemento ar, automaticamente, por herança divina, eu seria um guardião coroado vinculado ao elemento ar. Isso independente do seu nome simbólico, independente do meu nome simbólico. Eu podia ser um Exu da falange dos Tata Caveira, dos Sete Espadas, dos Sete Gancho, dos Capa Preta, dos Tiriris, não importa. Dos Corta-Fogo, do Pinga-Fogo, do Lodo, Caveira, Toquinho, da Lira, não importa. Não importa. Muito bem. Aí aqui, ó, esses Exus são vitalizadores ou desvitalizadores dos mistérios maiores, pois são os 7 Exus planetários e multidimensionais. Página 64, acompanhando aí. Então, para interpretarmos corretamente os nomes simbólicos das muitas linhagens de Exu, temos que recorrer ao processo analógico, pois só pela analogia chegaremos a bom termo na leitura dos seus nomes. Vamos a um exemplo. Ele está pegando aqui o exemplo do Exu Corta-Fogo. Exu Corta-Fogo, que na verdade é uma falange. Né? Existem cerca aí de 500 mil Corta-Fogo, coroados em vários, nos tronos de vários orixás. Então você pode ter, ali, as pessoas têm muito hábito de falar assim, o Pinga-Fogo é um Exu de qual orixá? O Tiriri é um Exu de qual orixá? Isso aí está superado, isso aí, tá? Está superado também essa ideia. Você pode ter um Tiriri que é de Oxóssi, outro Tiriri que é de Ogum, um Tiriri que é de Xangô, um Tiriri que é de Egunitá. Ou uma mesma falange pode ter membros, componentes que fazem parte daquela falange, cada um coroado num orixá. Pega, por exemplo, o terreiro que você frequenta. Só tem filho de Ogum naquele terreiro? Ou só tem filho de Oxalá naquele terreiro? Não tem o filho de Obaluayê, não tem o filho de Emanjá, não tem o filho de Iroco, não tem o filho de Airá, não tem o filho de Ansan, não tem o de Egunitá. A mesma coisa é uma falange de Exu. Dentro daquela mesma falange, tem os Exus, Tracarrões e Pombagiras, cada um com seu orixá de cabeça. Isso não impede que dentro da mesma falange tenha, por exemplo, um Exu Caveira que é de Emanjá, um Exu Caveira que é de Egunitá, um Exu Caveira que é de Oxum. Então está superado aquele negócio de dizer o Exu Capa Preta, ele é um Exu de Omulu. Todos são de Omulu. Os Corta-Fogo são de Xangô. Os 7 Espadas são de Ogum, todo. Não, você está superado. Tá superado. Quem ainda acreditar nisso aí, está bem atrasadinho, né? Na egrégora aí. Vamos lá. Corta-fogo. Aqui tá. Exu vitalizador. Corta é igual apaga, igual espada, igual Ogum. Fogo, igual elemento de Xangô. Xangô igual justiça. Justiça igual equilíbrio, equilíbrio igual razão. Então, podemos interpretar o nome desse Exu do seguinte modo. Os Exus corta-fogo são a classe de Exus de Ogum. Veja bem, a gente já vai falar sobre isso.
que desenvolveram a capacidade de desvitalizar os seres naturais do fogo, que entraram em desequilíbrio vibratório, magnético e energético, estão caindo, regredindo mentalmente, deixando de se guiarem pela razão e se deixando levar pela emoção. Viram como esse nome simbólico de uma das linhagens de Exu, se interpretado corretamente, mostra claramente com qual mistério ele lida e qual é sua atribuição dentro do seu campo de atuação? Realmente, o nome simbólico quer dizer bastante coisa, mas não impede que o Exu use de suas experiências pessoais para realizar certas coisas. Por exemplo, o Exu corta-fogo trabalha com o elemento fogo e ele vai trabalhar, obviamente, tem uma tendência a mais a cair para o lado da justiça. Porém, Yansan também trabalha com fogo e com ar e é da lei. Tá? Ogum também trabalha com fogo e com aço e também com ar e é da lei. Ossi trabalha com a justiça e trabalha na linha do conhecimento. Então, assim, você afunilar a especialidade de um Exu por conta só do nome simbólico que ele carrega pode ser um ato de ingenuidade, para não precisar dizer desinteligência. Tá? E outra, tem que levar em consideração a história de vida daquela entidade. Eu posso ser um Exu corta-fogo, por exemplo, e devido às minhas experiências encarnatórias, eu aprendi a fazer determinadas coisas, por exemplo, curas. E que não me impede de ser um corta-fogo que trabalha com cura quando incorporo no médio. Ah, mas os corta-fogo não trabalham com cura, eles trabalham com descarrego, eles trabalham com demanda, eles trabalham com... Tá, mas o que impede aquele que tem toda uma vivência na área da cura de trabalhar com cura? Ele não está proibido de fazer. Então tem que levar em consideração também as capacidades específicas daquele espírito que tem as encarnações dele, as experiências de vida dele, que mesmo estando filiado a uma falange, que tem uma certa especialidade, nada impede ele, em seu médium, ou em seu campo de atuação, ainda que fora do contato com o médium, atuar do jeito que ele sabe. Nada impede. Bom? Aí tem gente que pode falar, mas você contrata um médico formado em medicina para trabalhar no hospital, de repente tem uma parede lá, ele não vai rebocar a parede, mesmo que ele já tenha sido pedreiro, ele pode não rebocar a parede durante o expediente de médico. Mas nas horas de folga dele, se o hospital quiser contratar ele para ser pedreiro e ele aceitar, ele pode ir. Entendeu? Então, o fato da entidade pertencer a uma falange que faz X coisa e ele quiser fazer Y coisa, uma vez estando dentro das atribuições específicas dele que não firam o protocolo ou estatuto da legião, não tem problema nenhum. E aí, né, nós avançamos, ele vai falar aqui também outra coisa, ó, quando fala que esse Exu corta-fogo, ele desenvolveu a capacidade de desvitalizar os seres naturais do fogo, que entraram em desequilíbrio vibratório, magnético e energético, que ele também tem uma das funções de resgatar aqueles seres que vibram na frequência do fogo, da justiça e até da lei, e que desviaram do propósito encarnatório, então usando tudo que trazem consigo de potencialidade para o mal. Quando a lei maior pega esses indivíduos, lei de causa e efeito, do retorno, etc., cabe a esses guardiões desvitalizarem, pegarem de volta o axé daquele ser, né, sugar, absorver, recolher, até para não cair em mãos erradas nas trevas, se já não caíram, mas mesmo assim eles recolhem, para um dia isso ser devolvido gradativamente àquele sujeito conforme as suas necessidades, merecimentos e esforços. Tá? Então não é que ele é um ser ruinzinho que fica desvitalizando os outros. Só o faz com autorização da lei maior. Bom, aqui se citar um outro exemplo. Página 63, Exu, 7 porteiras. Exu, fator vitalizador, 7 quer dizer 7 radiações. Geralmente toda entidade que vibra no 7, ele tem um vínculo muito, muito, muito grande com os 7 tronos. Os 7 tronos e com os 7 elementos. Por exemplo, você pega aqui um Exu porteira. O Exu porteira, geralmente, ele vai trabalhar, a falange dos porteiros, eles vão trabalhar especificamente com a energia
predominante de cada entidade daquela falange. Por exemplo, um Exu porteira de Oxum, que está bem ligado ao elemento mineral. Ele vai trabalhar predominantemente com energia mineral. Um Exu porteira de Xangô, mais ligado ao fogo. Ele vai trabalhar especificamente com a energia do fogo, da radiação de Xangô. Já se ele é um 7 porteiras, mesmo que ele seja de Xangô, e especificamente ele trabalha com a energia do fogo, ele pode acessar com muita facilidade a qualquer momento os 7 elementos. Ele tem essa facilidade maior, porque ele já traz nos pontos riscados que ele carrega com ele esta força. Se ele precisar de uma força a mais, ele tem que entrar em contato com o chefe da falange dele, para o chefe da falange dele redirecionar uma força maior, que certamente pediu licença para uma outra falange que já cuida daquelas potencialidades espirituais. Por exemplo, no caso dos 7 elementos. Então, há a possibilidade de um porteira recorrer a um 7 porteira quando precisar de um leque maior de atuação. Isso não quer dizer que um porteira é mais fraco, tem menos força que um 7 porteiras. É o campo de atuação. Porque um 7 porteira muitas vezes pode chamar um Exu porteira e falar, cuida disso aqui que é mais sua especialidade aí. E ele se aprofunda mais numa situação. Enquanto muitas vezes os 7 porteiras, por trabalhar com mais facilmente com as 7 vibrações, ele pode preferir não se aprofundar numa determinada área que exige demais, por exemplo, só o fogo. Então ele prefere, vou chamar um porteira que ele um porteira, por exemplo, que tem a energia especificamente do fogo, que ele vai trabalhar só aquilo. Entenderam? É uma questão de um complementar o outro. Há outro fator que eu não posso esquecer. Quando fala aqui que os Exus corta-fogo são Exus de Ogum, essa ideia já está superada. Aqui não estou dizendo que o Rubens não sabia o que estava falando, não é isso. É que, como eu falei, o Rubens, o bom do Rubens é que ele trabalha muito com a questão da historiografia. Então, como o Rubens vem de uma tradição que pensava-se assim na época dele, é normal associar o nome do Exu a um orixá. Como eu falei, tem gente que acha até hoje que todo Tiriri e todo Marabô é de Oxóssi. Que não pode ter um Marabô de Xangô, que não pode ter um Marabô, por exemplo, de Iroko, que não pode ter um Marabô de Oxalá. Porque vem de uma escola, de uma tradição que se pensava assim. Hoje em dia sabe-se que não é. Aí você pode falar, mas certos médios eram tão bem informados, por quê? Porque as entidades respeitam a tradição que aquele médio traz, espera que com o tempo eles deixem de acreditar naquilo gradativamente. Tá? E vocês vão ver em outras pesquisas e outros estudos do mestre Rubens lá na frente, que ele já tinha uma visão bem mais liberal quanto a esse negócio de achar que um Exu, por exemplo, é só de um orixá. Tá? Porque isso vem de uma ideia antiga de que os Exus eram catiços dos orixás. Por isso pertencia ao orixá X ou ao orixá Y. Hoje em dia essa ideia já está superada. Então vamos lá, continuando falando dos Exus porteira. Exu porteira, Exu vitalizador, 7 radiações, tronos das 7 encruzilhadas, porteira quer dizer passagens quer dizer níveis vibratórios quer dizer evolução, e evolução quer dizer o Baluayê. Tá. Tem gente que fala Baluayê, tá gente? Não tá errado também não. A ideia, os Exus 7 porteiras são a classe de Exus do divino trono das 7 encruzilhadas, que desenvolveram a capacidade de abrir ou fechar as passagens nos níveis vibratórios, que são regidos pelo orixá Ubaluayê, o Nanamburuquê e a evolução dos seres. Assim como esses 7 porteiras atuam nas 7 irradiações, pois foram qualificados pelo trono das 7 encruzilhadas e atuam nas passagens, as porteiras, como seus guardiões, porque Ubaluayê, trono da evolução, abriu-lhes à esquerda, onde se assentaram naturalmente, de onde vitalizaram os seres, que estão evoluindo de forma reta e virtuosa, e se desvitalizam os seres que estão evoluindo de forma torta e viciada. Eles tanto abrem as passagens, as porteiras, para quem está subindo, evoluindo, como para quem está descendo ou regredindo. É um erro achar que Exu porteira só trabalha em porteira. Na porteira da fazenda?
ligado numa porteira. Tá? Porteira quer dizer passagem dimensional. Eles trabalham nas passagens que fazem a conexão entre uma dimensão e outra no universo. Não necessariamente porteira de fazenda, tá? Ou porteira da... Sabe aquelas firmas que tem uma porteira enorme, quando abre, passar a carreta? Não é necessariamente esse tipo de porteira. Tá? Falando de portais dimensionais, transdimensionais, multidimensionais, é outra coisa, se liga. Tá? Então, veja bem, aqui quando fala assim, os Exus sete porteiras são a classe de Exus do divino trono das sete encruzilhadas. Veja bem, quando fala divino trono das sete encruzilhadas, você pode falar assim, peraí, que viajação na maionese é essa? Mas não são sete os tronos, as frequências tronais? Trono da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. Onde é que entra o trono das sete encruzilhadas? Veja bem, algumas colônias espirituais têm seus Exus assentados em forma de tronos. E esses tronos de Exus, em certas colônias, são sim firmados nos sete tronos da vida, tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor, mas eles recebem um nome específico. Por exemplo, trono divino das sete encruzilhadas, trono divino das sete porteiras, trono divino das sete encruzilhadas da lira, trono divino dos Tata Caveira, trono divino da... Você entendeu? Ou então trono divino das sete capas, trono de alguns trabalham mais que o trono das sete. Isso é uma questão de devoção e zeladoria energética, vibracional, dimensional de determinadas colônias. Na colônia que o mestre Rubens habitava e para lá voltou, depois faleceu, saudoso mestre Rubens, as coisas lá são assim. Então lá eles têm um trono divino das sete encruzilhadas. Né? E os sete encruzilhadas que eles conhecem, a história deles é essa. A história deles é essa. São Exus, os Exus sete porteiras são a classe de Exus do divino trono das sete encruzilhadas. Então, os sete porteiras que trabalham naquela colônia surgiram do trono das sete encruzilhadas, ou seja, da falange dos sete encruzilhadas, surgiu os sete porteiras daquela colônia, que foram aceitos na falange dos sete porteiras lá de Aruanda. Porque essas legiões todas são assentadas nos tronos de Aruanda, que é onde estão os sete tronos da vida. Aruanda é uma colônia espiritual. Né? E lá tem os sete tronos da vida assentados. Tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor. Todos os guardiões de esquerda estão assentados à esquerda dos sete tronos da vida, lá em Aruanda. Só que isso não impede colônias filiadas a Aruanda de terem seus próprios tronos. Todos vinculados dentro do código de ética lá dos tronos de Aruanda. Então isso não impede que o trono das sete encruzilhadas de uma determinada colônia filiada a Aruanda não impede que o trono das sete encruzilhadas daquela colônia dê vazão para uma outra falange, que no caso, a falange dos sete porteiras, lá nesta colônia que o Rubens vivia, surgiu dos sete encruzilhadas. Os sete encruzilhadas lá deram origem aos sete porteiras lá. A história deles lá é essa. Isso não quer dizer que isso represente a história de todos os sete porteiras, ou de todos os sete encruzilhadas. Ah, mas por que o Rubens não disse isso no livro? Porque ele não tinha autorização. Isso, em termos gerais, é irrelevante. Você não vai ter mais poder ou menos poder por saber disso ou não saber disso. E aqui ele vai falando, Exu do lodo, Exu das sete pedras, aqui Exu das sete pedras, ele fala um Exu vitalizador, trabalha com as sete radiações, a pedra é um mineral ou cristal, o mineral é de Oxum, fator agregador, o fator agregador está relacionado à concepção, a concepção é uma nova vida, uma nova consciência, o cristal está relacionado ao Oxalá, que é congregador, o fator congregador está relacionado à fé e à religiosidade, e assim ele vai falando da qualidade de cada um. Exu do lodo, que é vitalizador, o lodo está relacionado ao pântano, o pântano à lama, a água e a terra, que está relacionado a Nanamburuquê, Nanamburuquê está relacionado ao fator evolutivo, o fator evolutivo ao fator transmutador. Lembrando que no outro vídeo eu falei, não existe Nanã, Buruquê e Burucu separadamente. São o mesmo orixá.
é a mesma Nanã. Nanã é Nanã. Só que, quando ela está trabalhando o, quando ela está preparando o ser, recolhendo do ser, quando ela está recolhendo do ser as suas memórias encarnatórias, depois que ele desencarna, e preparando ele para um segmento da vida espiritual, ela vem na frequência Buruku. Quando está preparando o ser, né, para a lei do esquecimento, para nascer, ela é Buruki, para reencarnar. Essa é a mesma Nanã. Então, o Rubens podia não ter escrito Buruki nem Burucoi, podia. O fato de ter colocado aqui Buruki, tanto é que tem muito livro do Rubens, mais recente, que já não citava mais Buruki e Buruku. Nanã. Nanã. Nanã é Nanã. Ah, mas eu não sei quem jogou buzo pra mim falou que eu sou filha de Nanã Buruki e uma irmã de santo minha é filha de Nanã Buruku. Acredite no que você quiser. Você acredita muito no... E ele também acredita nisso. Você não vai arrancar pedaço do céu acreditando nisso aí. Mas que Nanã é Nanã, independente se é Buruki ou Buruku, ela é Nanã. Bom, é a mesma Nanã. Deixa Buruki ou Buruku. Ah, então nós duas somos filhas de Nanã. Não tem essa de Buruki ou Buruku. Filhas de Nanã. Ah, mas o pai diz, tá, gente, tá, falou, vira o disco. Assim como eu tô virando a página aqui, já tá na página 68. Aqui sobre os Exu 7 raios, Exu fator vitalizador, 7 radiações, raio Xangô, fator equilibrador, justiça é igual a razão, equilíbrio e consciência. Tá, vai trabalhar os mistérios relacionados às radiações divinas, desvitalizando os seres viciados e tortos nessa questão, né, da justiça, do equilíbrio, aqueles seres que vieram com a axé para trabalhar com a justiça e o equilíbrio. E aqui se desvirtuaram, cabe a esses guardiões ir atrás desses serzinhos, sejam encarnados ou desencarnados, e conforme a lei maior, colocá-las nos eixos. 7 catacumbas, ó, fator vitalizador, 7 radiações, catacumba túmulo cemitério Omulu igual a terra, fator paralisador mistério da geração fator aquático Iemanjá, Omulu igual terra, Iemanjá igual água, 7 catacumbas, pega a energia da terra e da água, terra e água Obaloaê trabalha evolução e transmutação. Então vocês entenderam? Todos esses seres trabalham a questão do mistério da geração, da evolução, da transmutação. Se eles saírem fora desse axé, eles vieram com esse propósito, saíram fora, quem vai atrás deles? Segundo essa tradição aqui, os 7 catacumbas. Tudo isso são conhecimentos voltados mais especificamente à linha de trabalho da colônia que o mestre Rubens veio. Que colônia era essa? Isso é segredo. Tá? Mas existem dezenas de colônias ou mais que pensam que trabalham nessa linha. Tá? A que eu venho, não segue isso aqui. Mas como eu sou um discípulo fiel do mestre Rubens, eu estou aqui passando as coisas como elas foram ensinadas. Tá? Mas isso não quer dizer que você esteja impedido de trabalhar ou fazer as coisas ao modo das suas entidades. Tá? O fato de você aprender com uma pessoa não quer dizer que cegamente você tem que fazer as coisas do jeito que ela ensinou. Assim como o que eu estou ensinando aqui, você não tem que cegamente dar ouvidos. Muito bem. Embora este conteúdo possa ter sido um pouco maçante ou chato, saiba que informação pode virar conhecimento, se bem trabalhado, conhecimento é poder. Então, o objetivo aqui é esclarecer você e preparar você para conhecer o mistério Exu. Eu espero que você tenha tido um bom proveito. E nosso canal não é monetizado, tá? Não ganho dinheiro com o canal no YouTube e também não ganho dinheiro divulgando esses livros. A ideia é que chegue um material de qualidade às suas mãos para que você possa crescer na sua jornada evolutiva. Que Deus lhe abençoe enormemente. Siga na paz e na luz.
até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Como diz aquele menino aí de Guarulhos que anda pelas ruas da cidade dizendo: Exu te ama. Eu vou pegar emprestada a frase dele e dizer: Exu te ama. Laroia Mojibá.